Boa noite, meus queridos alunos. Eu sou Miguel Pedro. Essa é a segunda tentativa de gravar esse vídeo. Já estava em um vídeo que estava ficando meio longo, acabei me enrolando um pouco na explicação. Então, eu resumi, eu vou tentar de novo, tá? Eu achei que ia ser um pouco mais fácil isso aqui, mas está meio difícil de explicar, não vou negar, não. Vamos lá. Onde paramos? No último vídeo, a gente parou exatamente com essa tela, com a diferença de eu coloquei agora um fundo no nosso formulário, tá? Só para a gente visualizar melhor esses textos aqui, tá bom? Além disso, esses nossos botões ainda não funcionam, né? Eles, a gente não consegue clicar neles como a gente consegue aqui na header, tá? Isso aqui ainda não é um botão. E essa imagem também não acontece nada, é uma imagem fixa, certo? Então, qual é a ideia aqui desse vídeo de hoje? A gente vai conseguir clicar nesse botão e selecionar uma imagem finalmente, ou clicar nesta imagem e selecionar uma imagem. Quando a gente selecionar uma imagem, a gente vai mudar esta imagem daqui, certo? E a gente vai visualizar o que a gente alterou. E também vamos capturar qualquer coisa que o cara tenha escrito neste outro input. Então, de forma resumida, a gente vai capturar um input daqui e um input de arquivos daqui. Isso tudo vai criar uma estrutura, tá? Que a gente vai precisar dessa estrutura para quando a gente clicar nesse botão de criar card, tá bom? Isso tudo que a gente vai fazer nesse vídeo, certo? Então, sem muita enrolação, vamos começar. Para a gente fazer isso, a gente vai precisar de um input do tipo file. Já já vocês vão entender isso aqui. Um input do tipo file. E do jeito, se eu colocar só isso daqui, nosso código fica mais ou menos assim. Olha lá, ó. Esse input do tipo file, ele aparece aqui embaixo da nossa imagem, que é onde eu coloquei ele, né? Se for visualizar aqui, ó, tem aqui a nossa imagem, eu coloquei um input do tipo file embaixo dele. Só que o nosso projeto no Figma, ele é bem específico e a gente tem que seguir ele. E bom, ele não mostra que tem que ter um input do tipo file aqui, certo? Porém, a gente vai precisar do que esse input faz. E o que, que ele faz? Ele abre essa janela aqui para a gente. E a gente precisa dessa janela para selecionar um arquivo. Tá? Então, qual vai ser a ideia? A gente vai utilizar o JavaScript para abrir esta janela do file, do input, do tipo file. Só que esta janela ela vai aparecer quando eu clicar na imagem ou quando eu clicar no botão selecionar imagem, certo? E ele tem que sumir. É isso que a gente vai fazer. Para ele sumir, é um pouco mais simples, tá? É só a gente colocar, eu vou colocar diretamente aqui, ó, um estilo, vai ser um display none. Opa, nome não, none. Isso aqui já é suficiente para fazer o nosso selecionar arquivo desaparecer. Aí, sumiu. Agora a gente não consegue clicar e aquela janelinha não aparece mais, porque ele desapareceu, certo? Ok. Agora eu vou criar uma função que basicamente vai pegar o ID deste arquivo e vai realizar um clique, tá? E vocês sabem que realizando um clique nesse input, a gente vai abrir aquela janela. Então vamos criar uma função que vai fazer isso. Essa função é um pouco diferente da que a gente já criou ali em cima. Eu vou criar uma função que vai se chamar openFileInput. E essa função ela tem que pegar o nosso ID do file input, getElementById. Este ID vai ser, vou criar aqui, file input, este nosso ID, e a gente coloca um clique. Resumidamente, quando eu chamo a função fileInput, eu estou realizando um clique neste nosso
elemento aqui que se chama file input. E este file input é o nosso input que desapareceu, certo? Agora o que falta? Criar um evento de clique para este nosso botão, selecionar a imagem, que quando eu clique neste botão, eu chame essa função, certo? Então vamos fazer isso. Isso fica mais ou menos assim. Document.getElementById. Agora a gente tem que criar um ID para o nosso botão que a gente quer capturar, quer dizer, a gente quer mexer com ele no JavaScript, a gente tem que ter um ID para ele. Esse botão vai se chamar btn.img e também já vou aproveitar e colocar um ID para essa imagem. ID, aqui é o img form. Beleza, já temos nossos IDs. Aqui, esse daqui é o btn.img. E aqui eu coloco um evento de clique. E este evento de clique chama o OpenFileInput. Salvou. Vamos testar isso? Então, ó, resumindo. Document getElementById btn.img, que é este carinha daqui, ou seja, este. Adiciono um evento de clique e quando eu clicar, eu vou chamar a função OpenFileInput e o OpenFileInput faz isso aqui que eu falei para vocês. Ele clica no file input. Então eu vou clicar aqui e tá aí, ó, funcionou. Para a nossa imagem ainda não está funcionando, certo? Porque eu ainda não criei para a imagem, obviamente. Então eu só vou copiar isso aqui, e na linha de baixo, mudo o ID. O ID dessa nossa imagem aqui é imgForm. E agora, quando eu clico na imagem, abre o OpenFileInput, certo? Então, de forma resumida, até o momento, a gente criou o input, a gente disfarçou ele, deixou ele invisível. Só que quando eu clico neste botão ou na imagem, eu chamo esse input. Resumidamente, foi isso que eu fiz. Tá? Beleza, agora o nosso próximo passo, ele vai ser, quando eu clico em alguma imagem, eu quero ver um preview dela aqui. Tá? Eu quero ver essa imagem que eu selecionei. Certo? Isso ainda não está acontecendo. Vamos fazer isso. Para fazer isso, eu vou mudar um pouco essa nossa estrutura, essas nossas duas linhas que eu fiz agora. Tá? Porque eu vou precisar de variáveis fixas. Quer dizer, de forma resumida, para eu acessar o botão img, eu tenho que escrever tudo isso aqui. getElementById btn.img. É bem mais fácil eu colocar isso tudo aqui dentro de uma variável que se chama btn.img, certo? E aí, sempre que eu alterar ele, eu vou estar alterando essa variável, em vez de escrever tudo isso novamente, tá? Então, eu vou fazer essa pequena alteração aqui agora. Então, vamos lá, criar uma variável btn.img const, aí. Essa variável vai receber ele mesmo, o document.getElementById btn.img. Agora, a mesma coisa para o nosso imgForm. imgForm. Eu mudo aqui também. imgForm. E, além disso, também vou criar mais uma outra variável. Eu vou precisar de uma variável para o nosso file input. Eita, calma aí. Apaga isso. É aqui, ó. File input. Então, de forma resumida, eu coloquei tudo isso daqui, ou seja, tudo isso dentro deste carinha aqui. Então eu posso até trocar aqui já. Ó. Eu posso resumir isso assim. Tá? Aí fica mais fácil da gente ficar manipulando esses dois carinhas, certo? Ó, pode ver aqui, vou testar. Ainda está funcionando tranquilamente.
Beleza, só que agora eu também adicionei esse outro cara aqui, né? E o que que esse cara vai fazer? Ele vai funcionar de uma forma um pouco diferente. Lembrando, esse file input, ele é o nosso input que está desaparecido, ele está sumido. Tá? E este file input, o que que a gente quer que ele faça? Quando eu selecionar uma imagem, eu quero que ele altere esta imagem daqui. Ou seja, quando eu clico aqui e seleciono a imagem, envio essa imagem, eu estou mexendo com o file input. E a gente precisa dele para alterar essa imagem, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse file input e vai colocar um evento add event listener nele. Só que este evento não vai ser com o clique, porque a gente não tem nem como clicar neste file input diretamente. Lembrando, ele é invisível, não tem como a gente clicar nele. Este evento dele vai ser um evento de mudança, change. Ou seja, quando esse nosso arquivo file input ele mudar de alguma forma, ele recebeu alguma coisa, a gente vai disparar um evento que vai chamar a função preview image, que ainda não existe, tá? Eu ainda não criei essa imagem, mas ele vai chamar essa função, tá? Só quero que vocês entendam o que aconteceu aqui. Quando, assim, não tem como eu acessar esse file input diretamente, clicando nele, tá? Como eu acesso ele então? Clicando no img form ou clicando no botão img. Assim, quando eu seleciono a imagem e clico em abrir, a gente realizou uma mudança no nosso file input. E essa mudança vai ser registrada e vai chamar a nossa função preview image. É isso que está acontecendo, tá? Então vamos criar agora essa nossa função. Function preview image. Ela vai receber um evento, que eu ainda não sei qual, tá? Este evento eu vou salvar em uma variável que vai se chamar arquivo, event.target.files 0. Aqui eu estou dizendo o seguinte, há vários eventos acontecendo quando a gente faz uma mudança no nosso file input. Só que aqui eu estou falando o seguinte, eu só quero que você me envie o primeiro evento, que é a nossa imagem. Tá? Então, resumindo, só para deixar um pouco mais prático esse exemplo, eu estou falando o seguinte, o evento que eu quero capturar é essa imagem daqui, por exemplo. Captura de tela, tal, tal, tal. Essa imagem aqui que eu quero ver. E ela é a posição 0 da nossa variável evento. Então, eu deixo isso claro. Ó. Do evento que aconteceu, eu quero receber somente o primeiro, a primeira coisa, certo? E eu chamo essa primeira coisa de arquivo, ok? Agora, com esse arquivo que a gente tem em mãos, a gente vai alterar ele para uma URL. Para isso, a gente vai utilizar essas coisiraiadas aqui, que eu já vou explicar. Aqui, o que está rolando? Eu criei uma variável que se chama URLImagem, que está recebendo o arquivo que eu enviei para esse evento e transformando esse arquivo em URL. Tá? De forma resumida, é isso. E agora, com a URL, a gente consegue mostrar isso no site. Como? É só a gente pegar o nosso img form.source e alterar para URL imagem. Tá? Antes, o nosso .source, neste momento, ele é esse carro aqui. Só que quando eu realizo todos esses eventos, todas essas loucuras, agora vai ser este daqui que a gente selecionou.
certo? Salvando isso, vamos ver se isso está funcionando. Então, quando eu clico aqui, seleciono essa imagem, não funciona. O que rolou aqui? Ah, aqui é Files. Tomara que seja só isso. Tá, tem mais coisa errada. Opa, opa, opa. Parece que faltou um R aqui. Target. Vamos ver. Ai, alterou. Tá vendo? Tá vendo? Vamos mudar de novo. Aí, ó. Tá acontecendo algum erro? Tá aí. Agora estamos conseguindo visualizar essa alteração. Certo? É um pouco confuso, é um pouco chato de entender, só que bom, na real nem é tão chato assim não, pô. A gente só colocou 3 linhas aqui. De forma resumida, a gente pega aquele nosso evento, certo? Daquele nosso evento, a gente seleciona o, o primeiro arquivo, tá? Daquele nosso evento, lembrando, esse evento ele possui muitas coisas aconteceram. Só que a gente só está interessado na posição 0, que é onde fica o nosso arquivo, tá? A gente chama tudo isso aqui de arquivo, ou podia ser imagem, né? No nosso caso. E depois a gente precisa transformar esse arquivo em uma URL. E é isso aqui está fazendo. Ele está transformando nosso arquivo em uma URL. E a gente chama isso de URL imagem, né? E por fim, a gente muda o source da nossa imagem, do nosso img form, que é esse daqui. Em vez de ele ser aquele carro, agora o img.source ele é essa nova URL e aí a gente consegue visualizar, tá? É isso que a gente fez. Bom, já fizemos a parte mais difícil do vídeo, que eu acho que é esse preview e a maneira que ele funciona, tá? Agora, falta a gente capturar o que o cara colocar aqui, certo? Na verdade, reformulando, falta a gente capturar o que o cara digita aqui e também capturar a imagem que foi selecionada, tá? Isso aqui é só um preview, a gente não está salvando essa imagem ainda, a gente só está conseguindo visualizar ela no nosso site. É isso que aconteceu. A gente só está conseguindo visualizar. Ela não está sendo salva em nenhum lugar, tá bom? A gente só está visualizando ela. Então, vamos criar uma função que finalmente cria essa nossa estrutura. E essa função vai ser a cadastrar carro. O que essa função vai fazer? Eu vou pegar este input daqui, que ainda não tem ID, eu esqueci de colocar ID para ele. Vamos colocar um ID para este input aqui. Cadê ele? Aqui. Este ID, que é o nosso marca. Eu vou pegar essa marca, criar uma variável que se chama marca getElementById marca, e eu quero pegar especificamente o valor que estiver dentro desse input. Quando tiver um valor dentro desse input, ele vai vir para a variável que se chama marca, tá? De forma resumida é isso. E a outra coisa que a gente vai fazer é salvar a imagem. E a imagem é um pouco difícil de explicar, gente. Eu criar aqui uma imagem. No momento, eu ainda vou deixar esse nosso carro por padrão, que é esse nosso carro por padrão, tá? Só para a gente continuar o código. Então, por enquanto, eu vou deixar assim: /images carro.jpg. Beleza. E com esses dois carinhas, a gente consegue finalmente criar nossa estrutura carro. A nossa estrutura vai ter o atributo marca, que vai receber a nossa variável marca. Não tem problema se colocar o mesmo nome aqui. Se atentem a essa vírgula, senão vai dar erro. E também a gente vai ter o atributo imagem,
que vai receber a nossa variável imagem. No final, não coloca vírgula, tá? E lembra que aqui é 2 pontos, certo? Isso tudo, se estiver funcionando da maneira certa, eu já consigo fazer o seguinte: console.log, que é meio que o nosso escreva ou print, e vou escrever este carro. Deixa eu ver se isso está funcionando. Opa, colocar qualquer coisa aqui. F12, vem no console. Cadastrar carro. Enter. Tá aí. Funcionou. O que rolou aqui, gente? Duas coisas. Primeiro, esse nosso console log, ele funciona como um escreva, tá? Então, eu estou meio que escrevendo o carro que eu acabei de criar. E reparem no seguinte, o texto que eu coloco aqui dentro do marca, 1, 2, 3, e agora eu vou chamar a função, eita, eu dei um Ctrl V, não funcionou, eu vou chamar a função cadastrar carro, ali ó, já aparece que dentro da nossa estrutura carro, a gente tem o atributo marca, que está com o valor 1, 2, 3, e a gente também tem o outro atributo, imagem, que recebeu este valor aqui. Bom, já estamos criando a estrutura, só que tem aquele pequeno detalhe que eu falei antes, que eu não quero criar essas nossas estruturas sempre com essa imagem daqui. Ó. Ela tem que ser de acordo com a imagem que o cara alterou. Ele pode ter a opção de não alterar e realmente vir essa imagem, mas é a escolha dele. Do jeito que está o nosso código agora, a gente não está dando escolha nenhuma. Né? O cara consegue mexer nesse preview aqui, só que está salvando esse. Né? Então a gente tem que mudar isso. E essa função que eu vou fazer aqui, pessoal, ela é um pouco avançada, eu vou dizer assim. Tá? Eu não vou explicar ela detalhadamente. Eu vou recomendar que vocês só literalmente copiem. Não se preocupe, porque eu não vou cobrar a explicação desta função. Tá? Mas todas as outras coisas que estão no meu JavaScript nesse momento, eu vou cobrar. Esse aqui vai ser só um capricho para o nosso site funcionar de um jeito mais legal. Tá? Não se preocupem. Deixa eu deixar a tela cheia aqui para vocês enxergar bem também. Certo, vamos lá. O que eu fiz aqui agora, gente? Eu, basicamente, acabei de criar essa nossa função obter imagem. E o que ela faz? Ela, basicamente, dependendo da... Ela faz duas coisas. Caso o usuário selecione uma imagem para aquele nosso input, deixa eu mostrar aqui, fica mais visual. Caso o usuário selecione uma imagem, a gente vai pegar essa imagem e transformar ela em base 64, que é a maneira que a gente vai conseguir salvar imagens no nosso site. A gente tem que transformar ela em base 64, tá? Então ela faz isso e joga para dentro dessa nossa variável imagem aqui, tá? E aí a gente cria a nossa estrutura com essa imagem. E a outra coisa que ela faz é, caso o usuário não selecione nenhuma imagem, assim, ó, caso ele não selecione nada, vai ser essa imagem que está aparecendo aqui, tá? Então deixa eu só mostrar isso acontecendo para vocês. Dá para a gente testar tudo aqui no console por enquanto. Então, para o marca eu vou colocar 1, 2, 3 e não vou selecionar nada aqui para a imagem. E agora, quando eu escrevo a função cadastrar carro, eita, cadastrar carro, aí faltou isso aqui. Quando eu escrevo cadastrar carro, aparece 1, 2, 3 que eu digitei e o carro por padrão. Ah, professor, mas esse carro por padrão não está na base 64. Não precisa, porque esse nosso carro, ele está dentro do nosso site. Então a gente não tem problemas com isso, tá? Se ele está dentro da nossa pasta, a gente não precisa ficar transformando ele.
quando eu seleciono uma imagem que vem do meu computador, ou seja, essa imagem não está dentro aqui das minhas pastinhas, né? Quando isso acontece e eu chamo a função cadastrar carro, a gente vai ter aqui o nosso atributo marca, do jeito que eu digitei, e o nosso atributo imagem de uma maneira um pouco diferente. Pode ver aqui, ó, image, PNG, base 64. Tá? A gente vai ter que colocar ele nessa base 64 para a gente conseguir visualizar ela, ou melhor, visualizar a gente já conseguia, mesmo sem a base 64. Mas para a gente salvar ela e utilizar ela depois, ela vai ter que estar com essa base 64. Tá? E é isso que essa função obter imagem está fazendo. Beleza? Se atentem no seguinte. Primeiro, o que vocês vão ter que fazer? Isso aqui é exatamente igual, tá? Só cuidado com os nomes, né? File input, tal, tal, tal. Eu estou usando os meus nomes. Só que aqui na função cadastrar carro teve duas pequenas alterações. Primeiro, você tem que deixar essa função do tipo assíncrona, tá? E quando a gente cria essa nossa variável imagem, tem que colocar um await obter imagem, certo? Antes estava assim, ó. Antes estava assim, na verdade. Estava essa imagem por padrão. Agora a gente está colocando o await e a função que a gente chamou, tá? É isso que mudou. E bom, com todas essas mudanças, a gente já está conseguindo criar a nossa estrutura com um carro. Vou chamar aqui, ó, cadastrar carro. A gente já está conseguindo criar essa estrutura. Então, para finalizar esse vídeo, eu vou colocar essa função de cadastrar carro para ela ser acionada quando eu clico na função criar card, tá? Por enquanto é só isso que esse nosso criar card vai fazer, certo? Então isso aqui vai ser a mesma história. Ó. Eu vou ter que pegar o ID daquele botão criar card e vou colocar a função cadastrar carro nele. Eu posso copiar isso daqui, aí eu venho aqui no nosso botão criar card, vou chamar ele de criar card, mesmo jeito. Criar card, eu venho aqui, criar card, tiro isso. Em vez de chamar essa função aí, eu vou chamar cadastrar carro. Salvou. Vamos ver se está funcionando. Eita, deu algum erro. Ah, tá. Ah, tá. O erro que deu é que o... eu não tinha salvado o meu HTML. Aí ele estava falando que esse ID ainda não existia. Aí foi só salvar que aí esse criar card começou a funcionar. Beleza, o cadastrar carro está funcionando. Só para a gente visualizar, coloquei esse console log. Na verdade ele já estava aqui. Então quando a gente cria um carro e clica em criar card, ele já aparece aqui para a gente. Certo? Acho que é isso por enquanto nesse vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Foi um vídeo um pouco mais complexo. Só que não teve nada absurdamente difícil que vocês já não entendam. Vocês já entendem de estrutura, vocês já entendem de funções, e agora a gente está chamando funções dentro de outras funções. Tá ficando um pouco difícil, mas isso é normal. O mais chato foi esse obter imagem, só que, lembrando, eu não vou cobrar a explicação detalhe por detalhe dessa função, tá? Isso aqui é só um capricho pro nosso site funcionar de uma maneira mais legal, tá? Mas eu não vou cobrar isso. Ou melhor, não vou cobrar que vocês expliquem, mas vocês têm que fazer isso aqui, tá? Senão você não vai conseguir salvar suas imagens futuramente, beleza? O vídeo vai ser isso. Lembre de fazer suas adaptações para todos os seus inputs, porque você tem que salvar, sei lá quantos inputs você vai ter. Você vai ter que criar uma estrutura com todos esses inputs, certo? No meu caso é só imagem e marca. E eu acho que é isso. Acho que é isso então. Até o próximo vídeo. Valeu.